Em uma política materialista e laica, o sobrenatural possui relevância nos acontecimentos globais. Explore o intrincado mundo da política moderna e seu relacionamento com o ocultismo em nosso mais recente lançamento, Do Ocultismo na Política Moderna, da editora PH Vox. Nesta obra, Daniel Ferraz, um dos principais intelectuais da atual geração, mergulha profundamente nas influências ocultas que têm moldado as estruturas políticas e ideológicas no Brasil e no mundo, desvendando os segredos por trás das cenas e escancarando a relevância do sobrenatural em nosso processo político. Descubra como uma cultura artificial tem instrumentalizado a política eleitoral, influenciado governanças globais e, em última instância, levado a humanidade à perdição de sua própria alma. Uma meticulosa pesquisa que oferece uma análise única sobre um tema crucial, muitas vezes negligenciado. Olá, uma boa tarde a todos. Estamos ao vivo para mais uma transmissão aqui no meu canal. Hoje, dia 21/4, um santo domingo a todos. São 14 horas e 35 minutos. Por favor, avisem aí no chat se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está bom para vocês. Já vamos dar início a mais esta transmissão. Já temos aí 31 pessoas. Sejam todos bem-vindos, meus caros. Prazer tê-los aqui neste domingão. Hoje sem a presença gnóstica dos vizinhos. Então nós conseguiremos fazer a transmissão aqui com o devido silêncio. Áudio ok? Maravilha, meus amigos. Perfeito. Então uma boa tarde ao Idomício, a Lu de Porto Alegre. Um abraço pro pessoal de Porto Alegre. Boa tarde aí, Ricardo Lopes. Sim, tema importantíssimo. Querido Miguel Rios, Val Mota, Tomás Viana, Daniele Cristina, boa tarde. Lucas Tosi, boa tarde, meu cara. Aparecido. Ieda, que hoje começa que horas agora? Boa tarde a Paula, Rasrael, uma boa tarde aí, direto de Camaçari da Bahia, um abraço aí. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde ao Gladstone, Arlindo. Chegou a tempo sim, meu cara. Um abraço aí pro pessoal de Campinas. Uma boa tarde aí a Lourdes Coutinho chegando agora. Cilada Games também chegando aí direto de Roraima, São João da Baliza. Boa tarde aí, Leandro, do Campo dos Goiatazes, no Rio de Janeiro. É isso aí, o pessoal do Brasilzão inteiro aqui na live do Danier. Maravilha, muita alegria, meus amigos. Muito bom tê-los aqui. Bom, gente, nessa transmissão de hoje, né, eu quero comentar com vocês um artigo que eu li no portal Nova Resistência. Creio que todos conheçam este portal, né, que é, assim, digamos, uma voz do Alexander Dugin, né, e de Putin também, né, aqui na América Latina. É um grupo que ganhou bastante relevância nesses últimos anos. É um grupo do qual nós vínhamos comentando há um bom tempo, quando nós falamos de eurasianismo. Eu, quando estava muito ativo no Facebook, comentava bastante sobre esse grupo Nova Resistência, que eles estavam estruturando think tanks, sobretudo nas universidades, sobretudo na USP, tá? Sobretudo na USP, onde o próprio Alexander Dugin teve um amplo espaço para palestrar, para espalhar as suas ideias, sobretudo a sua tese da quarta teoria política, que, digamos assim, é o carro-chefe ideológico do filósofo russo. E, como não poderia ser diferente, esse pessoal começou também a ganhar muita relevância, uma certa importância, após as discussões da revolução ou da agenda woke, que é, naturalmente, a retórica também base do Alexander Dugin, de que o Ocidente, nos dias atuais, é o resultado de uma revolução liberal, de uma revolução progressista, de uma revolução, digamos assim, aos modos guénonianos, exotérica,
Ou seja, o Ocidente hoje não passa além de uma mescla de liberalismo, cientificismo, individualismo e todas essas correntes liberais que fizeram com que o Ocidente afastasse-se da tradição primordial ou do arcaísmo tradicionalista, tal como Dugin defende no seu livro A Quarta Teoria Política. Então, esse movimento começou a ganhar muitos adeptos, sobretudo ortodoxos, muçulmanos, católicos. Então, essa transmissão de hoje, sobretudo, mais uma mensagem que eu passo aqui aos católicos, e faz essa mescla arcaísta de que o Império Russo tem toda a resposta para a degradação ocidental, e que o Ocidente, o Dugin caracteriza como o grande inimigo, caracteriza como o atlantismo, ou seja, os povos marítimos contra os povos da terra. Então ele coloca a guerra de continentes contra o Ocidente, toda essa mistureba, esse sincretismo contra o Ocidente para destruí-lo. Porque o Dugin acredita que o Ocidente é o que impede a ascensão de um grande império tradicionalista, de um império gnóstico, é o termo que ele acaba utilizando em diversos escritos, que todos eles são gnósticos e que eles têm a resposta para o problema que é o Ocidente. Ou seja, subjugá-lo, destruí-lo, modificá-lo sob a égide do grande império eurasiano, da grande multipolaridade que na verdade seria comandada pelos iluminados, pelos baluartes russos. Então o Dugin, em sua ideologia, ele pega tudo aquilo que aparenta ser anti-ocidental, faz uma mistureba toda e diz que aquilo é a representação do que ele chamará de via da mão esquerda, que é a via revolucionária contra o Ocidente. E para tanto, eles utilizam naturalmente de algumas proposições católicas para fazer valer a sua retórica, para conseguir mais adeptos para a causa. Estão fazendo isso de uma maneira muito sedutora, que tem sim conseguido angariar incautos, angariar militantes para a sua causa. Porque a revolução, como sempre gosto de dizer a vocês, ela é muito sedutora, vem com proposições messiânicas, embelezadas, envernizadas através da linguagem, coisas assim que são belíssimas, vem com uma carga moralizante muito alta, ou seja, o Ocidente representa a imoralidade, representa a revolução liberal pós-moderna, representa a degradação da família, a degradação da pessoa humana, a degradação da sociedade, a degradação das instituições, a degradação de tudo. Então nós precisamos de uma revolução, sobretudo de cunho moral, Nós precisamos de uma ditadura global, mas que tenha esse apelo moralizante para que os revolucionários sejam destruídos de uma vez por todas e nós possamos viver a tradição. Então eles vêm com esse apelo muito forte, e muitos que estão realmente vendo o problema da degradação depois de tantas e tantas revoluções e acreditam que de fato a igreja não é mais igreja, que a civilização não é mais civilização, que nós não somos mais os mesmos e que nós não podemos de forma alguma resgatar nenhum senso de moralidade, nenhum senso de objetividade, nenhum senso metafísico, porque nós vivemos no puro materialismo liberal e que tudo está perdido a não ser o grande império russo que promete ser um império messiânico. E para isso eles precisam angariar incautos que estejam ao menos mais próximos possível do que eles acreditam que seja a tradição ocidental por excelência, que é o catolicismo. E que o próprio René Guénon dizia que o catolicismo já não era mais suficiente para salvaguardar o Ocidente, que a igreja deveria ser submetida aos sábios orientais, sobretudo ao sufismo islâmico, aos esotéricos islâmicos. Essa era a tese do René Guénon, uma das teses, existem outras, e que o Alexander Dugin vai aproveitar essa parte do Guénon, mas ele vai diferir do René Guénon quanto aos meios de ação a serem executados.
ele não vai concordar com Guénon, que ele chamará de caminho ou via da mão direita, que é um caminho soft, é um caminho leve, é um caminho de iniciação, porque o René Guénon ele era completamente contrário, ele era completamente crítico ao caminho religioso, então ele tinha o caminho da iniciação a uma sociedade secreta, a um grupo esotérico, como o principal método para adquirir o conhecimento superior, ou seja, a gnose, para que essa pessoa seja uma iluminada e que vai retirar os outros da alienação, que vai retirar os outros neste caminho messiânico da destruição daquilo que o próprio René Guénon chamava no livro A Crise do Mundo Moderno, a idade de Kali Yuga, né, que é a idade da escuridão, em que nós estamos há pelo menos, segundo Guénon, há 6.000 anos. Então vocês imaginem a pretensão desses caras. Nós estamos há mais de 6.000 anos, ou seja, nós tivemos toda a história da civilização, a encarnação do verbo, a revelação, a igreja, e mesmo assim, para o Guénon, isso não passa de puro exoterismo. Não passa de, ou até mesmo de antitradição pura e simples, porque para o Guénon, tudo aquilo que está além das civilizações mais primitivas, mais arcaicas da humanidade, que segundo esses teóricos tinham contato direto com a tradição primordial, eram esotéricos tradicionais em plena excelência, que é o que ele caracteriza como a Idade de Ouro. Tudo além disso já é antitradição ou exoterismo puro e simples. Então, se nós estamos há mais de 6.000 anos, toda a história ocidental, toda a criação da civilização ocidental, tudo aquilo que saiu do seio da Santa Igreja, deve ser, de alguma forma, superado para que a humanidade retorne ao estado adâmico ou pós-adâmico, dos primeiros tempos primordiais. É isso que ele defende, isso que o Dugin vai defender em outra via, que é a via revolucionária, a via da destruição, a via da guerra entre continentes, entre civilizações inteiras. É isso que eles vão defender. E, como dito, para tanto eles precisam utilizar de proposições católicas para angariar incautos. Então este artigo que eu li na Nova Resistência, que é intitulado A Relação do Cristianismo com a Quarta Teoria Política, eles acreditam piamente que é possível, dentro desses primeiros pressupostos que eu coloco aqui, relacionar o cristianismo com a teoria do Dugin. E a teoria do Dugin, como já expliquei neste canal algumas vezes, ele encara a quarta teoria política como a descoberta desse conhecimento superior aos dogmas, superior à tensão existente entre sujeito e objeto, e até mesmo a tensão existente entre pessoas. Porque para o Dugin existe como todo gnóstico defenderá, existe um núcleo dentro de nós que vai além daquilo que é historicamente condicionado, ou seja, a tensão espaço-temporal entre sujeito e objeto. É como se nós tivéssemos dentro das nossas propriedades pessoais um indivíduo, uma substância, uma centelha que faz com que nós sejamos superiores a todas essas tensões e alcancemos dentro de nós, dentro do nosso espírito, uma identificação com a divindade. E, sobretudo, ele acredita que a tese dele, a quarta teoria política, é este conhecimento superior. Tanto que, como nós veremos aqui, no seu próprio livro, ele utiliza o termo os detentores da quarta teoria política. Não é que ele diz aqueles que estudam a quarta teoria política ou entenderam a quarta teoria política. Ele diz os detentores da quarta teoria política. A quarta teoria política para o Dugin, então, é a própria gnose. Certo? Então, como o catolicismo, a sã doutrina católica, é um edifício, preste atenção, a doutrina católica é um edifício lógico-dedutivo integral. É o maior que existe e é único. A doutrina católica ela é única. É um edifício lógico-dedutivo inteiro. E que tem o seu completo sentido, seu total sentido, nos dogmas proclamados. Porque o que são os dogmas? Os dogmas
são conclusões definitivas à luz daquilo que foi revelado por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então os dogmas são proposições lógico-dedutivas integrais que protegem, que dão realmente o sentido racional aos feitos, às ações de nosso Senhor Jesus Cristo e aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina deixada por Ele. Então esses são os dogmas. Ou seja, os dogmas não são criações a posteriori. Ou seja, não são criações humanas. Mas quando nós temos, por exemplo, o dogma da transubstanciação, nós entendemos por que Cristo, na última ceia, nos deixou a Eucaristia, onde Ele transforma o pão em seu corpo e transforma o vinho em seu sangue. Então ali, nós, através do dogma, nós entendemos que naquele momento nós temos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo nas substâncias. Ele transforma as substâncias. Porque Ele é Deus mesmo, Ele é o Logos, Ele é o Criador da matéria. Isso Ele fez realmente, ou seja, então, através dos dogmas nós entendemos isto. E quando o Dugin diz que os detentores da quarta teoria política podem ignorar os elementos dogmáticos, é como se ele estivesse colocando o indivíduo acima, a pessoa acima, até mesmo da transubstanciação divina. Como nós podemos ignorar algo como a transubstanciação? Sobretudo para um católico. Isso parece muito esquisito, né? Ao mínimo. Minimamente é muito esquisito. Na ignorância formal, ou seja, virar as costas formalmente para este dogma, é heresia formal. Nós estamos negando uma verdade de fé. Isso é heresia. Mas o Dugin está dizendo que o indivíduo detentor da quarta teoria política, assim como Guénon defendia que o indivíduo iniciado ele é superior aos dogmas condicionados, historicamente condicionados. Veja então a pretensão desses sujeitos. E querem dizer que há uma relação íntima com o cristianismo. Tá? Por que eles fazem isso? Sempre lembrando aqui, né? O que também foi de excelência dos teólogos, santos e doutores da igreja. Utilizar com maestria, né, os discursos potenciais da lógica. A igreja foi muito sábia desde o início dos tempos. Os primeiros padres da igreja, ou seja, os pais patrísticos, depois disso os escolásticos, os doutores da igreja, os mosteiros, todas as instituições de educação, foram sábios o suficiente para aproveitar o que havia de melhor na filosofia pagã. Filosofia oriental, filosofia grega, filosofia romana, sobretudo o direito, e sintetizaram tudo isso na doutrina católica, que é o que de fato fez o Ocidente. Foram muito sábios disso, alçados nessas filosofias que sim eram pagãs, entretanto que representavam o melhor do conhecimento humano. E souberam fazer sínteses com a revelação, a doutrina deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, que foi passando através da sucessão apostólica. E sobretudo da Didaquê, por exemplo, que foi o nosso primeiro catecismo, digamos assim. A Didaquê foi importantíssima para os primeiros cristãos, que é o ensinamento dos apóstolos. Então foram utilizando desses elementos, no início, sobretudo, para defender a igreja dos seus inimigos, sobretudo também dos inimigos internos, dos hereges, que se eles não tivessem alçados nisso, não seria possível os grandes embates e os grandes concílios dos primeiros séculos, alçados nas Sagradas Escrituras, ou seja, tudo aquilo que forma a Santa Igreja Católica. E combatiam esses hereges, sobretudo, as interpretações apócrifas dos hereges. E o Dugin é um desses católicos ortodoxos, um desses gnósticos, que se baseia, e muito, em muitos dos escritos apócrifos dos primeiros séculos. Porque para os gnósticos, os apócrifos são ensinamentos gnósticos que a Igreja de Roma, como eles gostam de dizer, a Igreja de Roma escondeu de todos, escondeu da humanidade.
Então eles invertem o processo. A Igreja de Roma escondeu os apócrifos da humanidade. Que é o que nós temos, por exemplo, no Código da Vinci. Que é o Código da Vinci, nada mais é do que isso. Ou seja, interpretações apócrifas acusando a Igreja de esconder a verdade da humanidade. Os grandes segredos do Vaticano, que eles adoram dizer. O que são os grandes segredos do Vaticano? São os livros apócrifos que eles acusam a Igreja de ter escondido da humanidade. Por quê? Porque ali tinha um ensinamento gnóstico. Qual é o ensinamento gnóstico? De que Judas Iscariotes tinha o Evangelho. De que a verdade é que Jesus induziu Judas Iscariotes a traí-lo para que ele pudesse mostrar às pessoas que o mundo é mau. Isso é uma crença maniqueia. Ou que, na verdade, o verdadeiro profeta não foi nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro profeta foi João Batista, que traz as boas novas, o anúncio da gnose. João Batista foi um iluminado gnóstico. São essas interpretações que eles acusam a Igreja de esconder. Inclusive a iluminação joanina, que é uma tese gnóstica de que o verdadeiro profeta foi São João Batista, tem muito a ver com esse messianismo e esse historicismo das ideologias modernas. Porque para eles, a consumação humana não se dá na Jerusalém celeste. Mas ainda não, eles acreditam naquele historicismo, que isso vai culminar em Joaquim de Fiore, nas teses cabalistas de Joaquim de Fiore, de que o fim devido da história é imanente, é a idade do amor, é o último império, o último baluarte humano que trará novamente ao homem o estado adâmico no aqui e agora. Mas após nosso Senhor Jesus Cristo, né, e pelas Sagradas Escrituras, nós sabemos, sobretudo pelo Apocalipse de São João, que o fim devido do homem é transcendente. Não há um fim imanente, é transcendente. Após a encarnação do Verbo, isto acabou. Esta interpretação ela não tem sentido de ser, sobretudo para um católico. Então a participação de um católico numa luta ideológica secular é o caminho perfeito para a perdição de sua alma. Mas eles pegam proposições católicas, fazem analogias absurdas. Por quê? Porque eles recortam partes da doutrina. Isso é objeto de todo ideólogo. O que é o ideólogo? Ele dá a hipertrofia ao discurso retórico. Ele é um sofista. Então ele recorta uma parte da doutrina católica que interessa a ele, sistematiza com as suas proposições absurdas e defende que as suas proposições, a sua ideologia, não está contra formalmente a doutrina católica. E que, sobretudo, ele tem a pretensão até mesmo de reformular a doutrina católica, de corrigir a doutrina católica. Ora, se a doutrina católica é incompleta, se ela está errada, então quer dizer que nosso Senhor Jesus Cristo mentiu para nós. Se nosso Senhor Jesus Cristo mentiu para nós, o próprio Deus mente. Se o próprio Deus mente, há uma confusão no ser de Deus. Se há uma confusão no ser de Deus, o que nos resta é deduzir que Deus, Criador, é mau. Ele nos engana. E a própria proposição demiúrgica. Então é o que fazem todas as heresias, né? A teologia da libertação faz isso. A teologia liberal faz isso. A teologia modernista faz isso. A teologia dos maniqueus fez isso. A metafísica do gnista faz isso. Tenta corrigir a doutrina católica. E eles agem sempre, como não poderia ser, dialeticamente. Ou seja, ao mesmo tempo em que eles querem corrigir a doutrina, ter essa pretensão de corrigir a doutrina, eles negam a doutrina. Porque o principal inimigo deles é a Santa Igreja. Então eles atuam nesses frontes, nesse fronte da infiltração e nesse fronte da destruição. Infiltração tentando remodificar a doutrina católica, de dentro para fora. E destruição, o quê? Se afrontando diretamente contra a Igreja.
Então eles atuam dialeticamente nesses dois sentidos. Tá certo? Então, gente, eu vou ler para vocês aqui o artigo que eu escrevi, tá? Que depois o Christian De Rosa teve a gentileza de postar no site Estudos Nacionais. Eu vou colocar o link para vocês aqui no chat. Nós vamos... Aí está o link para quem quiser aí acompanhar na íntegra. Eu vou ler para vocês o que eu escrevi, tá? Comentando o artigo que está no site Nova Resistência. Acho que é de um pseudônimo, né? Que está um senhor chamado Marden Samuel. Eu creio que seja um pseudônimo, tá? É um artigo que foi publicado no dia 1º de abril, tá? No portal Nova Resistência. Então eu vou ler para vocês aqui o meu artigo, tá? Depois, se vocês quiserem, aqui também está no chat o link do artigo do rapaz. Então vamos lá. Eu vou começar a ler aqui o meu, tá bem? Que está intitulado no site Estudos Nacionais: A incompatibilidade do dugnismo com o cristianismo. Aqui o autor do artigo diz que tem completa compatibilidade. Vamos lá. Acabo de ler um artigo no portal Nova Resistência que é no mínimo tragicômico. O autor do artigo, Marden Samuel, tenta apontar a relação entre o cristianismo e a quarta teoria política de Alexander Dugin, afirmando que são intimamente ligados entre si. É o que afirma o autor. Tá? Para tanto, o autor divide o artigo em 3 tópicos: antinacionalismo, anticapitalismo e comunismo cristão, entre aspas, e anti-individualismo. Olha, comunismo cristão é um mínimo, né? Um pecado de anacronismo, não é? No mínimo isso. Mas tudo bem. No primeiro, Marden argumenta que o cristianismo rompe a barreira da lógica racial do judaísmo, adquirindo uma perspectiva universalizante nas próprias palavras de Cristo, que dizia: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. No segundo, argumenta que o cristianismo é uma oposição muito forte a uma ideia às riquezas e adere fortemente a uma ideia anti-elitista, mostrando que o evangelho vai na contramão da visão capitalista moderna e da direita liberal conservadora. E no terceiro, o cristianismo rompe com a ideia da noção de indivíduo ou individualismo, pois, na igreja, havia tão somente a ideia de comunidade eclesiástica, irmandade, comunidade, corporação, fundamentada na noção da presença real na Eucaristia. Portanto, Dugin, ao estruturar a QTP, apoia-se em sua fé ortodoxa e está completamente condizente com o cristianismo, segundo o autor. Não é? É da característica de um gnóstico, não é? Seja ele da via da mão direita ou da via da mão esquerda, esvaziar, diluir o sentido de pessoa. Não digo aqui do sentido individualista do liberalismo, porque até mesmo o sentido de pessoa que o Dugin acredita, por incrível e mais irônico que pareça, é tão moderno quanto o modernismo que ele quer combater. E isso nós podemos constatar na própria carta encíclica Pascendi Dominici Gredis de São Pio X. Por mais irônico que pareça, a concepção dugnista de indivíduo ou de pessoa é tão moderno quanto aquilo que ele quer combater. Porque Dugin defende que a divindade se manifesta ao nosso espírito na imanência. E todos os dogmas, a doutrina, a moral católica, tudo isto vai avançando com o tempo. São criações humanas. Frutos, como diz o Dugin no seu livro, do racionalismo. São estruturas racionais que a igreja criou, mas que não condiz com o contato real com a divindade que se dá por experiência. E isso é exatamente a condenação de São Pio X na Pascendi, mas não tem como tirar nem pôr. Aí já começam os problemas, tá? Mas continuando o meu artigo aqui. E eu pergunto, mas será? Será que é tão condizente assim com o cristianismo?
Então eu começo argumentando aqui. Não é preciso uma pesquisa tão aprofundada para refutar esses paralelismos absurdos entre Dugin e o catolicismo. Em seu texto intitulado O Gnóstico, que é de 2012, esse texto do Dugin, Dugin propõe a via da mão esquerda, puramente esotérica e revolucionária, para destruir a idade histórica atual, da qual considera a idade da escuridão, seguindo a análise dos ciclos históricos de René Guénon, completamente estranha ao cristianismo, porque, como já dito aqui, nós podemos nos alçar ao sentido histórico dado no Apocalipse de São João, de que o caminho para Jerusalém é a Jerusalém celeste, não há outro. Não é um ciclo histórico que deve cair. O cristianismo não se alça nisso. Assim também declara que, abre aspas, os gnósticos se manterão firmes em seu trabalho de vida, fecha aspas. Somente nisto, e tão somente nisto, já poderia finalizar meu comentário a este artigo um tanto quanto duvidoso. Contudo, posso ir mais além. Em seu próprio livro, A Quarta Teoria Política, Dugin afirma categoricamente que os adeptos de sua teoria, portadores para ser mais exato, estão livres para ignorar aqueles elementos teológicos e dogmáticos que foram afetados pelo racionalismo nas sociedades monoteístas. Não é à toa que no seu livro o Dugin defende, tem um tópico grande lá, sobre o arcaísmo. Que é o arcaísmo, são os povos tradicionais que têm as suas próprias crenças, o seu próprio modo de viver. Isso, esse arcaísmo, ele embasa numa teoria de filosofia política e sociológica do autor chamado Martin Heidegger, que é o que eu vou comentar aqui agora. Assim também defende uma fundamentação sociológica baseada em Martin Heidegger, em seu Dasein, que afirma que cada sociedade é uma sociedade em si. Ou seja, ela é tradicional e legítima apenas por existir, e não deve ser alterada por elementos universais, separando-se essencialmente dos ensinamentos da Igreja Católica, da qual o autor do artigo diz haver relações íntimas com a Quarta Teoria Política. Além disso, Dugin, afirmando-se sem sombra de dúvidas um gnóstico, influenciado por René Guénon, Julius Evola, Titus Burckhardt, entre outros, segue o ensinamento mister da gnose ao distinguir Cristo da divindade. Vejam, isso é importante. Isso é metafisicamente importante e é essencial. Essa distinção que o Dugin faz de Nosso Senhor Jesus Cristo com a divindade. Isso já é uma influência do que eu disse para vocês há pouco, dos apócrifos. Certo? Para Dugin, o relacionamento mais íntimo com Cristo é historicamente condicionado, enquanto com um absoluto não requer nenhum intermediário, pois em cada sujeito há uma centelha divina que se é possível alcançar a identificação. É isso que eu falo para vocês, que é exatamente o que condena São Pio X na Pachem de Dominici Gredis, que é a condenação ao modernismo. Que os modernistas eles são fenomenológicos, teologicamente eles acreditam que há um absoluto incondicionado que é a mesma crença do René Guénon, e que a crença dos cristãos aos feitos, a palavra, a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo é um ensinamento historicamente condicionado, portanto ele é exotérico, porque ele precisa de proposições lógicas, racionais e vive preso na tensão entre sujeito e objeto, e que é preciso superar isso. Então uma coisa é a relação com Cristo, que é útil para adquirir esse conhecimento superior. É preciso que se pratique o catolicismo integralmente. Não é à toa que eles se infiltram mais nos ramos tradicionalistas do catolicismo, principalmente os ramos pré-conciliares. Eles adoram se filtrar naqueles que frequentam a missa tridentina, que acreditam na tradição e tudo mais, que seguem a tradição. Não é à toa que eles se infiltram lá para pegar esses adeptos que estão infelizes com tudo, são meio que seguem uma linha meio farisaica e vão se infiltrando nisto, para dizer, olha, tem algo além disso ainda que você está acreditando, que você está praticando, que é o esoterismo sapiencial, que é naturalmente essa superação daquilo que é historicamente condicionado,
que a igreja é historicamente condicionada, eles acreditam, portanto, há algo além, um contato com o absoluto. Certo? Seguindo aqui. Ora, isto foge claramente do ensinamento da igreja quanto à substancialidade da Eucaristia. Fora que o católico, Dugin, foge formalmente da doutrina dos dois gládios, não é? Ou seja, aquilo que também foi fundamentado pelos papas da igreja quanto ao poder temporal e autoridade espiritual, não é? Sujeitando a autoridade espiritual da igreja ao Leviatã temporal, numa mescla modernizante na forma de um império apocalíptico, que é o que propõe o Dugin. Tá? Então, quer dizer, a mescla ou a sujeição da autoridade espiritual pelo poder temporal, isso é moderno, estritamente moderno. Estritamente moderno. Que é o que, infelizmente, acontece com a Igreja Ortodoxa Russa, que é sujeita ao Leviatã temporal. Né? Meus caros, creio que somente por esses elementos, que consigo resumir rapidamente, vemos como as ideologias gnósticas pervertem a verdade e sujeitam seus adeptos às mentiras mais sistematizadas e ridículas. Quem de fato quer viver uma vida católica deve perceber essas mentiras que são contadas com ares de esperança e alento diante de um mundo pós-moderno e decaído. As ilusões da serpente nunca estiveram tão ardilosas. Agora é interessante, vejam vocês. Para vocês terem noção do quanto Dugin é anticatólico, em sua teoria chamada noomaquia, né, Dugin afirma. Vejam o que o Dugin diz. Tá? Cheguei à conclusão de que há algo além desses dois logos. Existe um terceiro logos para Dugin. Além do logos dionisíaco, algo mais está oculto. Não tem mais o logo dionisíaco e o logos apolíneo. Existe algo mais oculto. Na sombra de Apolo há Dionísio, mas na sombra de Dionísio há outro. Eu o chamei de Logos de Cibele. Vejam vocês onde vai parar com isso. Cibele é o nome de um deus anatólio muito antigo, a grande mãe dos Hatti, um povo pré-indo-europeu muito especial que vive na antiga Anatólia, antes dos hititas, que mais tarde adotaram essa divindade, integrando-a em seu panteão religioso. Depois deles, o culto a Cibele também foi desenvolvido pela população indo-europeia dos frígios, cuja deusa principal era precisamente a Grande Mãe, a Mãe Rússia, né? Que é o Logos de Cibele, o Logos mais oculto. O culto da Grande Mãe foi baseado na castração ritual do homem. Os sacerdotes de Cibele foram castrados, tornando-se eunucos, e isso fazia parte da grande visão do matriarcado, do reinado da Grande Mãe, onde o papel do homem é completamente diferente do que sabemos. Uma posição completamente diferente da posição dionisíaca, já que o culto a Dionísio era o centro atraente dos bacantes, das mulheres, mas também dos homens, e, nesse caso, é o homem no centro da existência humana. E aí eu digo para vocês, algum católico dirá que na teoria gnóstica do eterno feminino há algo de verdadeiro? É evidente que o eurasianismo duguinista é a velha ação da serpente de parodiar o catolicismo, utilizando-o como ponta de lança para enganar incautos e emocionados que apostam suas vidas e suas almas numa salvação secular e imanentista. Então, assim, somente pelo que o Dugin diz nos seus próprios livros, tá, gente? A gente não precisa inventar nada. É no mínimo absurdo que um católico, sei das deficiências catecistas que nós temos hoje em dia, sei dos grandes problemas da igreja, mas para um católico é no mínimo cômico mesmo, que apenas lendo alguns trechos das obras do Dugin, já é possível constatar que esse sujeito ele está longe, mas longe, as teses dele estão longe, mas muito longe, de serem condizentes com o catolicismo, tá? Estão longe. O Dugin realmente acredita que, inclusive esse logos, né, esse mito de Cibele na teoria do Dugin, ele é essencial, ele não é um aspecto acidental. Ele é essencial.
E essa influência que o Dugin tem do eterno feminino, isso advém de nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos, que a própria Madame Blavatsky. Madame Blavatsky tem um livro chamado Ísis Sem Véu, onde ela argumenta que Ísis, Cibele, Maria são como que manifestações de Sofia, da sabedoria, do logos feminino, do eterno feminino. Eles interpretam a Maria Santíssima como alguém que foi utilizada de maneira errada, porque foi submissa, ela se sujeitou aos homens, mas que na verdade Maria Santíssima é a representação do logos feminino, que é um logos oculto, belo, mais profundo que o logos dialético entre Dionísio e Apolo. Isso que tem a ver com o dogma da Trindade. Porque para eles existe algo além da Trindade. Existe um absoluto, um supraser incondicionado que está acima da Trindade. E onde que isto, meus caros amigos, tem a ver com o cristianismo? Não é? E no meu próprio livro aqui, tá? Do ocultismo na política moderna, no meu livro, eu tenho um artigo aqui intitulado O Modernismo de Alexander Dugin. Não é o tradicionalismo, é o modernismo de Alexander Dugin. Eu vou ler um trecho para vocês aqui, que eu escrevo para ilustrar mais ainda, né? Então eu digo aqui na página 118, 119 e 120, tá? Nesse trecho aqui eu digo o seguinte: a tese de Dugin pode ser encantadora àqueles que defendem valores tradicionais, objetivos e antigos em detrimento da pluralidade e da libertinagem ocidentais pós-modernas, pois ela promete, por meio de uma grande operação de superação, resgatar o antigo arcaísmo e fazer valer, a ferro e muito fogo, que as tradições antigas jamais sofram intervenções do universalismo ocidental. Mas aí começam os problemas da tese do esotérico russo. Essa construção da via da mão esquerda de Alexander Dugin, apesar de sutil e encantadora para os incautos, padece de uma sã filosofia verdadeiramente tradicional. No trecho supracitado, né, que eu cito aqui o texto ognóstico do Dugin, tá? Dugin diz que os portadores da quarta teoria política estão livres para ignorar aqueles elementos teológicos e dogmáticos que foram afetados pelo racionalismo nas sociedades monoteístas. Ora, a negação dos dogmas da fé e sua universalidade e validade é, para um católico, no mínimo motivo para excomunhão e um claro caso de heresia formal. Ademais, é exatamente a condenação modernista que faz São Pio X em sua Dominite Pascendi Gredis. Para Dugin e para qualquer outro modernista, Deus se manifesta para nós na imanência. Aí abre parênteses, nas sociedades particulares, no caso da tese duginista, que é a tese que ele retira de Martin Heidegger, né, do Dasein. E as questões morais, filosóficas, teológicas e dogmáticas são meras construções do juízo humano que se adequam e avançam com o tempo, e não são doutrinas universais deixadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda, Dugin nega a maravilhosa síntese ocidental no período da cristandade entre a ordenação essencial do poder temporal à autoridade espiritual. Para ele, a existência das sociedades particulares em nada deve aos universais e transcendentais da autoridade espiritual. Elas são, com efeito, absolutas em si mesmas, apenas pelo fato de existirem. Alexander Dugin, sendo um seguidor estrito do filósofo Martin Heidegger, defende que a existência precede o ser, e infunde na sua quarta teoria política o elemento gnóstico do retorno ao supraser, o evento, para descrever o retorno súbito da existência ao ser. Cada sociedade particular é uma emanação da divindade primordial na existência e deve retornar à mesma divindade por meio da superação da prisão cósmica e da alienação, que nada mais é do que o próprio Ocidente. O Ocidente representa a prisão cósmica para o Dugin,
que as pessoas devem se libertar. Por outro lado, o modernismo liberalizante do Ocidente também nega os universais e os transcendentais. O advento das democracias liberais modernas se dá pela negação da visão imperial da cristandade, balizada na lei e no direito natural, para uma absolutização do Estado moderno. O Estado moderno no Ocidente torna-se o racionalizador da vida humana. Numa visão mística, também significa a divindade diluída nas instituições burocráticas modernas e que progride com o tempo. Naturalmente que também é um construto anticristão. Por mais que as críticas de Dugin ao liberalismo ocidental tenham certa veracidade, padecem de uma visão sociológica, filosófica, epistemológica e ontológica da formação das próprias sociedades. E, a saber, Dugin, sendo um seguidor estrito de Heidegger, como dito, nega filosoficamente a ontologia realista para subjugá-la à sua ideologia revolucionária. O resgate imperial e imanentista proposto por Dugin carece da verdadeira cristandade, pois nega os dogmas, a sã teologia, a trindade, os sacramentos, a ordem da natureza com a graça santificante, a doutrina mariana, por conta desse mito de Cibele, nem preciso dizer, né? Etc. Trata-se de mais uma malfadada tentativa de vencer o pecado original com pecados mortais contra a ordem divina. Muitos conservadores ou direitistas, como queiram, caem no canto da sereia do duginismo e até mesmo do liberalismo ocidental, pois falta-lhes verdadeiro conhecimento do que é a sua própria civilização e de como foi construída, isto é, na substancialidade da fé, nas sociedades orgânicas e na defesa intelectual de seus preâmbulos e a abertura de seus corações à graça. Como poderíamos definir Alexander Dugin? Como um existencialista e um relativista em termos políticos, que de nada serve a tradição do realismo grego escolástico e toda sua objetividade. Seu tradicionalismo nada tem de tradicional, mas de modernista, gnóstico e revolucionário. Por fim, repito neste artigo que já disse reiteradas vezes em vídeos. Ambos os lados são cabeças de uma mesma hidra do modernismo filosófico e teológico combatido por São Pio X. Tá? Então Dugin não é tradicionalista coisíssima nenhuma, está demonstrado por esses motivos e tantos outros que já elenquei e poderia elencar aqui. O livro do Dugin, A Quarta Teoria Política, é um show de modernismos para todos os gostos, tá certo? E propõe naturalmente o que a igreja não propõe, que é um fim imanente, é um fim espaço-temporal, um fim apocalíptico, um fim alçado em guerra, em genocídio, em revolução. E nenhum católico dirá que isto é ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Dugin parte de uma teologia errada, de uma metafísica errada, de uma filosofia errada, de uma ontologia errada e descamba numa política errada. É impossível defender algo assim, impossível defender sobretudo que isto é católico. Mas eles vão continuar, gente, através dessas táticas, infiltrando no catolicismo e adquirindo adeptos. Porque o que nós estamos falando aqui é de uma batalha contra a apostasia. Tá certo? Por quê? Porque as pessoas não estão mais interessadas no tesouro bimilenar da igreja. A igreja ela tem um munus, que eu sempre estou dizendo no canal. Ela tem um tesouro. Sobretudo porque as pessoas deixaram de conhecer não somente a doutrina, mas também a vida dos santos, a vida dos santos doutores, a vida dos mártires da igreja. Nenhum mártir, sobretudo os apóstolos, podemos pegar a vida dos apóstolos, ou o fim da vida dos apóstolos. O apóstolo Pedro, São Pedro, São Paulo, alguns deles morreram, deram as suas vidas por amor ao império, por amor a uma revolução? Não. Nenhum deles fez isto. São Pedro foi crucificado de ponta cabeça, Paulo foi decapitado por conta de um império apocalíptico? Ou eles estavam esperando a culminação histórica no aqui e agora? Algum mártir fez isso? Algum mártir cristeiro no México?
morreram vivendo viva o México? Ou viva o que quer que seja, além de viva Cristo Rei? O que os mártires cristeiros gritavam antes de morrer, fuzilados pelos maçons socialistas? Viva Cristo Rei! Porque eles acreditavam que, na verdade, o poder temporal deveria estar sempre ordenado à causa do próprio poder temporal. E, sobretudo, aquele que reina por todos os séculos dos séculos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eles morriam gritando: Viva Cristo Rei! Então, os próprios católicos se esqueceram da vida dos mártires. Eles estão tentando se martirizar, vivendo uma vida ideológica, uma vida naturalmente alienada, sim, e desse modo alienada. As ideologias, a romantização dos pecados, as ideologias políticas. E se esqueceram do que é o verdadeiro martírio. Se esqueceram da vida dos santos. Dizem não, porque não existe mais catolicismo, nós estamos perdidos. Meu Deus do céu. No próprio século XX, nós tivemos alguém como o Padre Pio de Pietrelcina. Os milagres de Padre Pio. As aparições de Nossa Senhora, sobretudo em Fátima. Como os católicos puderam, assim, defender coisas grotescas como quarta teoria política e se esqueceram das aparições de Nossa Senhora em Fátima? Como puderam esquecer? Eles não querem saber da grande renovação teológica e intelectual do tomismo no século XX, sobretudo por grande influência de Leão XIII. Um século onde nós tivemos Georges Bernanos, Garrigou Lagrange, Antonin Sertianges, grandes tomistas, Santiago Ramírez, tem grandes tomistas, mas muitos. Essa renovação incrível da intelectualidade católica, na literatura, na filosofia, na teologia, na política. Nós temos católicos brasileiros que hoje estão aderindo à quarta teoria política, mas não conhecem o Zé Pedro Galvão de Souza, não conhecem um Miguel Ailson Torres, não conhecem. Desse jeito não dá. Desse jeito não dá. E estão aderindo a essa palhaçada que é a quarta teoria política e estão acreditando realmente no que dizem esses sujeitos. Como é possível a relação estreita, né? Estreita entre cristianismo e quarta teoria política, mas isso é uma palhaçada. Como nós estamos virando as costas para o grande tesouro da igreja, de tudo que a igreja tem, de tudo que a igreja construiu nesses 2024 anos. Por mais que nós tenhamos crises, por mais que nós tenhamos problemas, por mais que a igreja vive a paixão, as chagas, mas esse tesouro, ele é para sempre. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. É um ensinamento, esse é o estrito ensinamento não perennialista, mas o ensinamento perene. Ele não vai mudar. Então não tem como um católico levar isso a sério, né? Deixa eu ver os comentários de vocês. Pessoal, também gostaria aqui, senão eu vou esquecer, né? Pedir para vocês compartilharem essa transmissão, né? Inscrevam-se no meu canal do Telegram, aparecendo aí na tela. Sei que alguns às vezes me perguntam quando vai ser a próxima live, não sei o que e tal. Então inscreva-se no meu canal do Telegram, porque é por aí que vocês vão descobrir aí os horários, que é por lá que eu compartilho. Tá bem? Compre meu novo livro, né, do ocultismo na política moderna, tem na livraria PH Vox.
Também para quem estiver mais interessado neste assunto do eurasianismo, do neofascismo esotérico, eu recomendo e muito que inscrevam-se aí no portal Observatório, que é o primeiro link que está na descrição, que faz parte do Instituto Estudos Nacionais, do professor Christian De Rosa. Ele tem lá diversos cursos, diversas aulas sobre este assunto. Tá? Inclusive, nesse portal Observatório há um curso meu, um mini curso meu, chamado Romantismo e Gnose, onde eu falo das influências do idealismo alemão no conservadorismo. Tema importantíssimo também para conservadores que estão assim sempre sendo subjugados, enganados e manipulados quando pensam que na verdade tem a verdadeira doutrina, a verdadeira filosofia. Mas existem tantas influências nesse dito conservadorismo que dizem defender que eles não fazem ideia. Tá? Então eu recomendo a todos. E também que, caso possam e caso queiram, gente, deixem doações ao canal através do QR Code aí na tela, a chave Pix. As doações de vocês são importantes para o canal, tá? Muito importantes para trazer novos conteúdos para a manutenção do canal. Porque aqui não tem mais superchat, não tem área de membros, não tem nada porque o YouTube me cortou tudo. Então só resta as doações de vocês, tá bom? Bom, deixa eu ver os comentários de vocês aqui agora. Deixa eu ver aqui que vocês... Caipora comenta: parece que as pessoas hoje acreditam que todos os problemas do mundo são resolvidos pela política, que basta eleger as pessoas certas, aplicar os planos de governo certos e não precisamos de religião. Naturalmente, né? Pura verdade. A Lu comenta: os católicos sempre caem nessas armadilhas. Fato. Porque estão ansiosos, estão psicologicamente abalados, querem uma resposta no aqui e agora e sequer, né, tem um ensinamento básico de catecismo de que no aqui e agora nós não teremos a resposta final. Porque nós só conheceremos a Deus face a face, se formos salvos. E aqui, no aqui e agora, nós temos um vislumbre das verdades divinas através da razão natural e naturalmente através do encontro da natureza com a graça mediante os sacramentos. Porque a graça pressupõe a natureza, nos ensina a igreja. Então nos ensina a igreja que esse mundo não foi feito mal. Porque senão não teria, né, como haver a ação da graça. Nós pressupomos a bondade da criação. Isso já é completamente contrário às teses gnósticas. A Paula comenta: que coisa, né? Esquecem que a Igreja Católica e sua teologia tem mais de 2000 anos, exatamente, cuja fonte é o próprio Deus. Kevin Beck comenta: sereis como deuses, exatamente. Arlindo comenta: não precisa ser um gênio para concluir que a degradação do Ocidente se deu devido ao movimento modernista na igreja, apesar dos alertas de São Pio X. A solução poderia vir dos filhos do modernismo? Exatamente. Exatamente. Quer dizer, o modernismo é uma síntese de todas as revoluções precedentes. O modernismo é uma síntese. Nós temos ali influências de Rosa Cruz, influências maçônicas, influências socialistas, influências, não é, do progressismo eugenista. Nós temos diversas influências ali no modernismo. Naturalismo, liberalismo e tudo mais, né? O modernismo é uma síntese de revoluções precedentes. Mas que, de fato, o modernismo, né, foi uma guerra, e é uma guerra até hoje. Porque agora nós temos assim o suprassumo do modernismo. E a tentativa até mesmo de superá-lo. Porque com os olhos atuais nós podemos até pensar que os modernistas antigos são até conservadores demais. Isso é o quiprocó do conservadorismo, inclusive. Que na visão de hoje, os modernistas do século XX são até mesmo muito conservadores. Não é? Terra de Santa Cruz comenta: Senhor Daniel, posso compartilhar essa sua live no YouTube? Claro. Claro que sim. Fique à vontade. Só colocar lá que é do canal Daniel Ferraz. Fique à vontade, meu cara. Pode sim.
Exatamente, Paula. Tivemos Nossa Senhora em Simbres e Campinas, Nossa Senhora das Lágrimas, aparições no Brasil. Sim, nós temos um reavivamento espiritual muito grande em todos os séculos. E, assim, nós temos sempre. Basta querer, gente. Miguel Birrus comenta: indivíduos que têm uma relação puramente estética com o catolicismo é que se sentem fissurados por essas variantes perennialistas tradicionalistas. Exatamente. Uma relação estética, uma relação emocional, uma relação ansiosa, uma relação farisaica com o catolicismo, sobretudo. Caipora pergunta: qual é a relação disso com o Putin? Toda a relação. Completa. Sem tirar nem pôr. Quando Nossa Senhora em Fátima fala dos erros da Rússia, ela não se refere apenas ao comunismo. Poderia ser o comunismo e outra coisa pior. Mais abrangente até. Como de fato é. O eurasianismo, a quarta teoria política, o putinismo e tudo mais. Paula comenta: Daniel, estou lendo seu livro, é esclarecedor. Suas definições ajudam a entender suas lives. Ótimo. Que bom, fico feliz. Daniel, Lucas Tosi pergunta: Daniel, tem algum curso sobre aqueles autores tomistas que você citou? Cara, sobre os autores em si, eu não sei. Mas eu recomendo fortemente, Lucas e aos demais que querem aprender mais sobre São Tomás e as teses tomistas, que procurem o canal do professor Carlos Noguet e, sobretudo, a escola tomista do professor Carlos Noguet. Tá? O professor Noguet, ele tem um trabalho de, assim, salvo engano, já de 5 anos, tá? De duração. É uma graduação, tá? Sobre tomismo, tá? Sobre a escola tomista em seus diversos assuntos. A escola tomista dele é excelente, eu recomendo a vocês que querem se aprofundar a São Tomás. Também recomendo o portal do professor Sidney Silveira, o Contra Impugnantes, que também tem, assim, aulas magníficas sobre as teses tomistas, tá? Ele utiliza de São Tomás, mas também de outros tomistas. Então, assim, o professor Carlos Noguet e o professor Sidney Silveira são pioneiros nisso. Sobretudo o professor Noguet, que ele tem já uma faculdade dentro do seu portal lá, dos estudos tomistas, tá bem? Então eu recomendo a escola tomista para quem estiver interessado. Tá bom? Então é isso, gente. Para o nosso domingão é isso, já estou finalizando essa transmissão. Espero que o recado esteja dado. Eu creio que não tenho mais nada, gente, desse artigo que mandei, porque eu comentei, não tenho mais nada para comentar. Assim, não tem por onde escapar. Não tem por onde que se olhe relacionar quarta teoria política, eurasianismo com catolicismo. Você pode fazer isso apenas retoricamente e de maneira sofística, recortando partes da doutrina e manipulando. Agora, quando nós paramos para analisar o Dugin, as suas teses, os seus livros e o que ele está fazendo de fato hoje em dia, é impossível. É impossível. Então nós precisamos desmascarar essas pessoas, desmascarar esses caras que estão tentando fazer isso para ter adeptos e mostrar às pessoas: vejam, vocês não precisam disso. Vocês podem ter isso como objeto de estudo. É preciso estudar o Dugin? Sim. É preciso estudá-lo seriamente? Sim. Sobretudo com honestidade intelectual. Não adianta ficar inventando coisas contra o cara, porque isso não é estudo sério, isso é fofoca. Nós precisamos estudá-lo seriamente. Não precisamos fazer fofoca contra o Dugin, maldizer o Dugin. Precisamos apenas mostrar os erros e as incompatibilidades que o Dugin tem claramente com o catolicismo e não sua aproximação, sua ligação íntima. Pois não há. Então nós precisamos tê-los como objeto de estudo, mas não é necessário que tenham adeptos católicos a isto. Pois nós temos o tesouro da tradição, o tesouro das Sagradas Escrituras, o tesouro da sucessão apostólica, que é o tesouro do sustentáculo da verdade, que é a Santa Igreja. E que ela sim nos trará salvação. Pois a Igreja é divina, pois o seu fundador é o próprio Deus, que se sacrificou por nós na cruz, pelos nossos pecados. E
nenhum Dugin, nenhuma quarta teoria política, nenhum René Guénon será capaz disto. Nenhum deles. Essa é a verdade que nós temos de dizer às pessoas. Nós devemos dizer essas verdades se nós quisermos ser caridosos com elas. Porque a caridade pressupõe a verdade. Não existe caridade sem verdade. É preciso denunciar esses erros. Bem? Então é isso, gente. Meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até as próximas transmissões. Na próxima semana retornaremos aí com a playlist da corrupção da linguagem e a manipulação das massas, com aquela aula sobre educação, que eu quero comentar com vocês aqui a carta encíclica Divini Lux Magistri, em contraste com a revolução e a manipulação através da educação. Então vai ficar para a próxima semana, tá bem? Então fiquem com Deus, até a próxima, gente. Se cuidem